Está iniciando a gravação. Renildo, eu acho que já começou a gravar. Então vamos nós à luta. Eu vou fazer aqui uma apresentação e passo a bola. A economia capitalista já atravessava uma crise prolongada, sistêmica, há algum tempo, né? E vivia até, em alguns países, suspiros de recuperação, mas era uma crise prolongada, no meu entender. Agora ela foi impactada pela pandemia do coronavírus, que é uma verdadeira queima de capital, né? É uma hecatombe, né? Alguns preveem que essa crise, que a pandemia, né, vai gerar uma crise, a mais grave crise do sistema capitalista na sua história. Alguns chegam a falar que mais grave até do que a crise de 29, quando da queda da Bolsa de Nova York, né? Alguns falam isso. Estou tentando entender esse cenário, ouvindo várias pessoas, né, se é isso mesmo, né, se não há muito pessimismo nessas análises. Afinal de contas, o capitalismo, muita gente já deu o capitalismo como morto, mas o capitalismo sempre demonstrou uma capacidade de superação impressionante em outras fases históricas. Para responder, para resolver esse impasse, eu vou conversar com uma belíssima figura, um velho amigo, né, que é o Renildo Souza. Renildo, eu conheci o Renildo quando ele era presidente dos sindicatos metalúrgicos da Bahia, né, nos anos 80. O Renildo, para mim, sempre foi um símbolo, uma expressão da combinação de... Ele é um autêntico intelectual orgânico da classe, combinação de atividade prática com estudo, né? Sempre soube combinar ação prática, ação classista cotidiana com o estudo, né? Um verdadeiro intelectual orgânico da classe. Não tô babando, não, estou falando o que eu acho, né? O Renildo graduou-se em Ciências Econômicas pela Universidade, como líder operário, graduou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia, depois fez mestrado, fez doutorado, foi professor durante muito tempo da Faculdade de Economia da UFBA, né? Atualmente está aposentado. É autor de vários artigos, inúmeros periódicos, destaco aqui vários artigos publicados na revista teórica Princípios, e coautor do livro A Grande Crise Capitalista Global e Estado e Capital na China, que é um livro que merece ser lido para quem quiser entender a complexidade do problema chinês. Agradeço muito, Renildo, velho amigo, agradeço muito você ter topado esse bate-papo, né? E já te passo, então, uma primeira pergunta. Como que você analisa essa dimensão da crise do capitalismo agravada agora com a pandemia? Qual a tua leitura desse cenário? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar dessa conversa. Eu tenho grande admiração pelo Altamiro Borges, né? É um velho amigo, né? Nos conhecemos há muito tempo, e é uma pessoa, um intelectual que trata sempre de problemas candentes da vida nacional, em diversos momentos aqui nas últimas décadas. E agradeço a apresentação generosa que o Miro aqui fez, né? E essa primeira pergunta, né? Em que estado chegamos no capitalismo neste momento? Essa crise da pandemia da Covid exacerbou todos os limites do capitalismo como ele se estruturou desde a década de 70. Então, a partir da grande crise do capitalismo na década de 1970, houve uma resposta na forma do neoliberalismo, da financiarização, das inovações tecnológicas, do ataque ao trabalho. E essas respostas, elas colheram uma certa recuperação econômica do capitalismo
aumento dos lucros, do capital, mas em contraste com uma deterioração social cada vez maior. Esse período do neoliberalismo e da financiarização das últimas 4 décadas é um período de aumento imenso das desigualdades de renda, de riqueza. Então, foi uma resposta que colheu crises financeiras sucessivas e uma deterioração social muito grande. E aparece um novo agravante, que é o limite da destruição ambiental. Então, esse mundo do capitalismo, tal como nós conhecemos atualmente, ele atingiu limites de reprodução econômica, como se vê nas sucessivas crises, nas últimas décadas, limites sociais, pela exacerbação absurda das desigualdades sociais, e das desigualdades de renda e riqueza, do aumento da pobreza, dos sofrimentos, né? E os limites da sustentabilidade ambiental para esse tipo de capitalismo. Miro? Não, estou ouvindo, está tranquilo. Está ouvindo? Estou sim. Muito bem. Então, são esses limites que agora aparecem escancarados, revelados, apresentados, né, de forma exacerbada por essa crise da Covid. Mas o problema, o que eu quero pensar, refletir melhor, é a interpretação desses limites do capitalismo. Eu considero que esses limites não significam um colapso do capitalismo, não significam, ou menos do que isso, não significa um colapso de uma própria forma do capitalismo, a forma neoliberal do capitalismo. Eu acho que, para que esses limites se transformem em um colapso, em uma exaustão do capitalismo, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista social, faltam elementos no mundo para apresentar a alternativa, para concretizar esse colapso, para concretizar essa superação do capitalismo. Então, a mim me parece que o que vai persistindo é um sistema com uma situação de mediocridade econômica, desgraças sociais e destruição ambiental. Quer dizer, é um processo de exacerbação cada vez maior desses limites, por incrível que pareça. Então, não há uma ruptura automática, espontânea, por si próprio, por conta desses problemas agravados, demonstrados agora na pandemia. Falta a construção de um movimento de contra-hegemonia para concretizar a superação desses problemas. Então, o mundo vai se arrastando aí de problemas em problemas, de crises em crises, né? Porque há uma estruturação política, ideológica e social muito grande, muito importante. Então, nós tivemos a riqueza financeira se constituiu com maior peso a riqueza total. Como é que você desmonta isso? Isso vai ser desmontado pelas crises automaticamente, espontaneamente? Essa riqueza financeira se concentrou nas mãos de poucos fundos, que são gigantescos investidores institucionais, fundos mútuos, fundos de
de pensão, fundos de hedge. Então, são grandes forças poderosas que decidem sobre a política, sobre o mundo, impõem aos estados determinadas estratégias, né? Impõem, por exemplo, as políticas de austeridade fiscal, né? como se conhece. E é uma estruturação que levou a políticas como a abertura de contas de capitais, que levaram à volatilidade de taxa de juros e da taxa de câmbio, por conta de uma desregulamentação. Então, para começar esse processo de enfrentamento desses limites apresentados hoje, tinha que ter uma reversão dessa estruturação econômica e financeira, dessa desregulamentação que houve no país. Então, eu não vejo, forças poderosas, né, do ponto de vista político e ideológico para enfrentar isso. Para fazer esse contraponto. Para o contraponto, que esse processo é um processo muito, muito poderoso, muito... O neoliberalismo surgiu, só fazer aqui, eu vou encerrar, estou falando demais, só encerrar. O neoliberalismo surgiu como? Surgiu a partir do fim da década de 30, como uma resposta tanto ao avanço do socialismo, como uma resposta ao keynesianismo, né? A intervenção do Estado na economia, no capitalismo avançado, no enfrentamento da Grande Depressão e depois da Segunda Guerra Mundial. Então, surge aí o neoliberalismo como um ataque ao estado de bem-estar social que iria surgir e iria aparecer, né, no capitalismo avançado, em defesa de uma ideologia do indivíduo que nega, que não reconhece, que não aceita a ideia de direitos. Não existe direitos. O neoliberalismo nasce repudiando a ideia de direitos econômicos, direitos sociais. Por que direito ao trabalho? Por que direito à aposentadoria? Por que direito à saúde? Isso não. Esses problemas o trabalho, o emprego, a aposentadoria, a saúde, a educação, são problemas que cada pessoa tem que resolver por si própria. Então, é uma defesa do indivíduo. Depois, posteriormente, essa ideologia se combinou na crise dos anos 70 com a ideia de afastar o Estado por conta de problemas fiscais. Então, não, o Estado não tem condição de financiamento, tem incapacidade de financiamento dos serviços públicos, dos serviços sociais, do Estado de Previdência e assim por diante. Então, juntou-se a uma ideia de minimizar o Estado, a ideia de afastar o Estado da economia, com as privatizações, e desregulamentar a economia, a desregulamentar a finança. Então, combinou-se com as necessidades do capital para aumentar sua penetração, sua força, o seu peso, né, no mercado financeiro, através do mercado financeiro, o peso da riqueza financeira. Enquanto a produção, os ritmos de crescimento econômico apresentavam-se desde os anos 70, né, muito mais moderados, muito mais limitados. Então, buscando-se uma compensação através dessa expansão do mercado financeiro. Então, aquela ideologia neoliberal combinou-se perfeitamente com essa expansão do poder financeiro. E combinou-se com um terceiro aspecto, um terceiro elemento, que foi o ataque ao trabalho. Então, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista das empresas não financeiras, havia também um interesse de um ataque aos direitos trabalhistas, aos direitos do trabalho, um ataque ao trabalho, para reduzir o custo do trabalho, porque essa redução do custo do trabalho era necessária para essa, digamos assim, espúria expansão dos lucros, né? Então, uma volta dos lucros, né? Às custas dos direitos trabalhistas. Então, é uma estruturação, como eu estou tentando demonstrar, uma estruturação que vem de muito tempo
e que combinou diversos elementos ideológicos, políticos, econômicos, financeiros, em relação ao Estado, em relação ao trabalho, em relação à sociedade. Então, fazer esse desengate, fazer esse desmonte, né, dessa estruturação, exige força política, e que é força nitidamente política, movimento nitidamente política de contra-hegemonia, e nós não temos hoje. O próprio movimento do socialismo perdeu muita atração no mundo. Eu falei um pouco demais. Não, excelente. Não, você apresentou um painel. E eu queria pegar aí, pelo que você já colocou, o seu gancho. Ou seja, você não tem uma visão de que essa estrutura, esse modelo vai ruir sozinho. Ao contrário, ele vai continuar fazendo vítimas. E agora veio a pandemia, né? Ou seja, a pandemia só exacerba esse modelo que vem sendo aplicado já há algumas décadas. Quais, então, você vê que serão os maiores impactos? Pegando, por exemplo, a economia brasileira. Você está prevendo um aumento de taxa de desemprego, por exemplo? Você está prevendo, por exemplo, um retorno de inflação? Começou agora a ver a história do arroz, né? Agora já não é mais o arroz, são vários produtos da cesta básica. E já não são só os produtos da cesta básica. Já está se falando em construção civil, né? Porque diminuiu a produção, né? O próprio auxílio emergencial aumentou um pouco a demanda, né? Então vem uma crise inflacionária. Retirada de direitos, você tá vendo essa possibilidade, ou seja, essa ordem neoliberal continuar se mantendo? Eu estava querendo, assim, introspecção. Quais vão ser os piores impactos dessa crise somada à pandemia, na sua opinião? Olha, há pouco tempo, nessa crise da pandemia, em abril deste ano, o Financial Times fez um editorial onde ele falava da necessidade, por incrível que pareça, de um contrato social, e comparava essa situação com a Grande Depressão da década de 1930 e a Segunda Guerra Mundial, que a saída dessas grandes calamidades exigiram um contrato social, para que todos pudessem se sentir beneficiados por um novo momento, por uma superação daquelas calamidades. Só que eles, nesse próprio editorial, eles reconhecem que os mais vulneráveis estavam em situação, nessa pandemia, situação piorando a sua situação. E eles falavam, nesse editorial, uma coisa interessante, né? Eles falavam explicitamente o seguinte: os países que permitiram o surgimento de um mercado de trabalho irregular e precário estão encontrando dificuldades em canalizar ajuda financeira para trabalhadores com emprego tão inseguro. Enquanto isso, o grande afrouxamento monetário dos bancos centrais ajudará os ricos e seus ativos. Além disso, os serviços públicos subfinanciados estão esvaindo sob o ônus das políticas de crise. Ou seja, quem está falando isso são as palavras textuais do Financial Times. Ele está cobrando contrato social. A Bíblia do Capital. É a Bíblia do Capital. Está falando que os mais pobres que estão perdendo, estão no prejuízo, né? Está falando de que os países, olha a expressão que eles estão dizendo, os países que deixaram o mercado de trabalho tão inseguro, tão precário. Então, estão denunciando a ajuda, os privilégios para os ricos, né, para os que concentram os ativos, etc. Então, os impactos dessa crise no mundo e aqui no Brasil são impactos que vão prejudicar os mais pobres, vão prejudicar os serviços públicos, que já são, você veja, eles estão falando de serviços públicos subfinanciados. Eles estão falando do ponto de vista da Europa Ocidental. E mais subfinanciados ainda
são os serviços públicos aqui no Brasil. Então, se lá a austeridade fiscal provocou subfinanciamento da saúde, da educação, né, o austericídio lá na Europa Ocidental, que eles agora, na França, na Alemanha, eles estão saindo desse austericídio. Aqui, essas políticas de austeridade fiscal, elas, em combinação com a recessão e a estagnação econômica desde o ano de 2015, provocaram ainda um esvaziamento do financiamento dos serviços públicos e sociais pelo Estado brasileiro ainda maior, ainda mais grave. E a concentração que eles denunciam, essa concentração da riqueza em mãos de poucos, em mãos dos ricos, como eles falam, ficou maior, ainda maior aqui em nosso país, dada o ponto de partida, o ponto de largada, que já é uma desigualdade tanto de renda quanto de riqueza muito absurda aqui em nosso Brasil. Então, nessas condições, tanto do mundo como do Brasil, que nós vemos esses impactos. Então, o que você falou em relação ao desemprego, né? O desemprego vai piorar, Miro. Já está piorando. Na semana passada, aumentou de 13,2% para 14,3%. É uma taxa de desemprego elevadíssima. Além disso, agora, nesse momento, nesse segundo semestre de 2020, que as atividades econômicas estão voltando, então, o comércio abrindo, as empresas voltando à produção, normalizando isso, apesar da continuidade muito forte da pandemia no país, as pessoas que tinham saído da força de trabalho, ou seja, aqueles milhões de brasileiros, trabalhadores, que tinham deixado de procurar emprego e, por isso, não apareciam nas pesquisas de desemprego, essas pessoas voltam à força de trabalho e a população voltam a pé e, ao procurar emprego e não encontrar emprego, aí registra o aumento, que vai registrando um aumento cada vez maior. Há uma discussão agora, nesse momento, porque se a retomada da economia agora vai ser uma retomada a partir desse segundo semestre, uma retomada em V, uma recuperação em V. Então, a queda forte, como foi uma queda brutal da economia do PIB no segundo trimestre deste ano de 2020, e uma recuperação agora. Mas essa recuperação agora não é essa recuperação rápida, acelerada, agora, recuperação em V, como estão imaginando, porque essa recuperação é por conta de... Estava parado, voltou à atividade, então houve essa retomada. Houve também um impacto também favorável do consumo, né, ajudado aí pelo auxílio emergencial, né, mas é uma coisa provavelmente temporária, passageira, porque o mundo está em recessão, né, então você não tem você não tem compensações com exportações para alavancar o crescimento econômico. E precisa do crescimento econômico para ter emprego, para ter diminuição da taxa de desemprego. Além disso, ainda tem um contingente muito numeroso que vai continuar sem procurar emprego no desemprego por desalento. Então, essas estatísticas de desemprego não estão demonstrando a realidade. E mais ainda, né, agora, nesse segundo semestre, o governo reduziu o auxílio emergencial de 600 para 300 reais. E isso aí é uma redução de renda, é uma redução de consumo. Porque essas pessoas que recebem esse auxílio emergencial, eles têm
uma propensão a consumir elevadíssima. Então, por exemplo, as chamadas classes D e E, elas destinam, segundo pesquisas, 85% do auxílio emergencial para alimentos. Então, o auxílio emergencial atingiu 44% dos domicílios brasileiros. E é gente que estava em situação de insegurança alimentar. E alguns passando mesmo fome, uma insegurança alimentar grave. Saiu a pesquisa do IBGE também, mostrando que de 2015 a 2017, 40% das famílias brasileiras estavam em situação de insegurança alimentar entre 2015 e 2017. Agora, com a situação, a estagnação econômica em 2018, 2019, né, porque o crescimento econômico de 2017 a 2019, em média, foi apenas 1,2%. Então, estagnação econômica. E agora, com essa profunda recessão em 2020, então, o problema da insegurança alimentar, da fome, voltou para os lares. Então, você veja, 40% das famílias brasileiras com insegurança alimentar. E agora é mais de 40% com a crise. Então, por isso que teve esse grande efeito o auxílio emergencial no consumo. E isso é provado, inclusive, pelo aumento da arrecadação fiscal de 12 estados, que aumentou significativamente nesses meses agora do auxílio emergencial, esse auxílio emergencial. Então, é uma situação que a situação é tão feia, o descalabro social é tão grande, a desgraça social é tão imensa no país, que quando aparece esse auxílio emergencial, aí isso se transforma em consumo imediatamente, em alimentos. Agora, o impacto que você falou da inflação, eu acho que, por tudo que eu falei, eu acho que não vem aí uma crise inflacionária. Né? Você veja que essa crise, esse aumento de preço veio para alimentos, veio para a construção civil. Como você falou mesmo, teve um choque de oferta, teve uma queda da produção, né, que explica isso. No caso dos alimentos, né, tem um dos fatores, dentre outros, tem sido esse auxílio emergencial, né, e tem outros aspectos. Por exemplo, no caso do arroz, com a desvalorização do real, os compradores externos viram vantagem em comprar arroz aqui no Brasil. Então, aumentou significativamente a exportação de arroz. Eu tenho os dados, mostra isso. Até para fazer estoque, né? Até por segurança alimentar, eles fazendo estoque e nós aqui não fazendo, né? Destruindo os depósitos. Exatamente. Então, eu acho que a perspectiva para 2021 é uma perspectiva, eu acho que, de continuidade da recessão. Né? Mas isso, já falei demais sobre isso, sobre 2021, pós-pandemia, eu posso falar no contexto de outra pergunta que você fizer agora. Eu vou tentar, para a gente tentar, fechando naquele nosso tempo, diante desse quadro, ou seja, você acha que esse quadro agrava, não no sentido repique inflacionário, até porque a economia está muito contraída, mas sim no desemprego, queda de renda, miserabilidade do povo brasileiro. Nesse quadro, Renildo, para a gente tentar fechar, o que você apresentaria como medidas emergenciais fundamentais? O que seria um plano básico para tentar sair dessa crise com menos sofrimento para o povo brasileiro? Quais seriam reformas fundamentais? O que seria prioridade, na sua opinião, para enfrentar essa desgraceira toda? Olha, vamos delimitar o momento para essas respostas à crise. Então, se nós delimitarmos a resposta à situação imediata, então, essa situação grave, essa calamidade agora, né, neste momento,
onde os mais pobres vão sofrer mais, muito mais, né? Então, uma primeira coisa seria garantir renda. Só se afasta um pouquinho da câmera. Isso, melhor. Boa, boa. Garantir renda, né? Então, a renda vem, ou vem do auxílio emergencial, ou vem do Bolsa Família, ou vem do emprego. Mas como para ter emprego precisa de ter crescimento econômico, e o crescimento econômico provavelmente não virá se for cumprido esse plano do governo, conforme consta no orçamento oferecido ao Congresso. Nesse orçamento, nesse projeto de lei orçamentária anual para 2021, o governo manteve o teto de gastos. Então, o governo não quer mudar essa restrição fiscal que bloqueia o crescimento das despesas e, portanto, o crescimento de estímulos fiscais para o crescimento econômico e, portanto, para a geração de emprego. E no orçamento do governo, na proposta de orçamento, ele está propondo uma queda de 8 pontos percentuais na dívida do governo central. Então, é uma redução em apenas um ano prevista de cerca de 580 bilhões de reais. E isso daí é uma contração fiscal inimaginável. Então, como é que você vai produzir uma contração fiscal desse porte, dessa magnitude, e você vai esperar crescimento econômico? Porque para o governo sair de cena, tirar o time, sair da economia através dessa contração fiscal, deixar de fazer esses gastos, tinha que ter compensação de outras compensações. Então, por exemplo, tem que ter aumento dos investimentos das empresas. As empresas não vão fazer investimentos, as empresas estão endividadas. E muitas empresas aumentou o número de falências. Mesmo as grandes empresas estão dizendo que vão cortar investimento em mais de 10%. 40% dos presidentes de grandes multinacionais estão em pesquisa aí, né, falaram que vão cortar investimentos no próximo ano. Então, de onde vem essa compensação? Aumento do consumo das famílias para compensar essa contração fiscal do governo? Não vai ter aumento das famílias com desemprego. Então, aumento das exportações não vai compensar pelo aumento das exportações, porque o mundo está em crise, está em recessão. Né? Então, o mais provável é falta de renda. Então, por conta disso, eu vejo duas coisas. Primeiro, uma luta para revogar a emenda constitucional número 95. A luta fundamental nesse instante, nesse momento, né, imediato, para extinguir o teto do gasto. Porque com esse teto de gasto tem todo esse encadeamento de problemas e consequências que eu aqui descrevi. Então, afastar o teto de gasto, porque afastando o teto de gasto não vai ter essa necessidade, essa contração fiscal monumental que está sendo planejada conforme o projeto de lei orçamentária. Segundo, de qualquer maneira, o fim do auxílio emergencial em dezembro, as pessoas vão entrar em janeiro do próximo ano sem renda, e a recessão que caia o teto de gasto, a recessão, os gastos de acordo com o orçamento estão muito comprimidos. Houve corte de gastos, nós não temos tempo aqui para eu descrever, mas corte de gastos em todas as áreas, corte de gastos, exceto defesa e segurança, mas saúde, educação, bolsas de estudo,
políticas de mulheres, corte de gastos na defesa do meio ambiente, proteção do meio ambiente, corte de acordo com o orçamento. Então, a perspectiva é realmente ainda de continuidade da recessão. Então, nesse caso, vai precisar de renda. Então, a discussão, eu acho que mais interessante, seria a discussão de uma renda básica. Agora, essa renda básica universal, em vez da transferência, das políticas de transferência, essa renda básica universal deveria ser combinada com a luta pela melhoria do financiamento de serviços públicos e serviços sociais. Então, a luta contra esses cortes públicos, esses cortes de gastos planejados. Então, extinção do teto de gastos, renda básica universal, renda associada com a defesa da melhoria do financiamento dos serviços públicos, investimentos, então, retomar as obras paradas, investimentos públicos. Então, com investimentos públicos e com melhoria e reforço dos serviços públicos e sociais, nós teríamos geração de renda, geração de emprego, por exemplo, na construção civil, né? E assim nós teríamos condições de transitar pelo ano de 2021, que vai ser um ano de muitas dificuldades. Eu vejo muitas contradições, Miro, vou terminar, né? Então, só resumindo, então, emenda constitucional 95, teto de gastos, né? Renda básica universal, investimentos públicos, serviços públicos, né? Então, seriam esses 4 pontos que eu teria a colocar, mas só para concluir, eu acho que isso daí tudo vai estar em um contexto de muitas dificuldades e contradições para o governo, né? Então, eu acho que há uma necessidade de uma luta política maior em relação a Bolsonaro. Eu acho... nos pontos que eu levantei, faltou um que está chamando a atenção, naqueles 4 pontos, eu coloco o 5º ponto, que é a defesa do meio ambiente, que a gente não pode se estender aqui. As queimadas, o Pantanal, a Amazônia, estão chamando atenção disso. Mas eu coloco 5 contradições aí do governo Bolsonaro que nós deveríamos aproveitar, nos beneficiar para uma ação mais enérgica, né, em relação em crítica, né, a essa política neoliberal do Paulo Guedes, e do Bolsonaro. Então, a contradição entre o Bolsonaro, que está sendo explicitada, com a base evangélica, por conta da restrição fiscal e com o perdão das dívidas, né? Então, são 195 deputados da base evangélica. A contradição com a outra sua base eleitoral, parlamentar, que é a base da bancada da bala, com, até hoje, a não recriação do Ministério de Segurança Pública, também por conta das restrições fiscais. Você veja que uma coisa vai entrando em contradição com a outra. A terceira, a contradição com a turma de Guedes, com a equipe econômica, né, que quer atropelar ainda mais os mais pobres, os mais vulneráveis, e com a demagogia eleitoreira de Bolsonaro, pensando na reeleição, ele não aceita. E a quarta contradição que aparece aí, que nós devemos levar em consideração e aproveitar, em relação a Queiroz, Flávio Bolsonaro, os problemas da sua família. Então, eu acho que são contradições momentâneas,
pontuais, imediatas, ao lado de contradições mais graves em relação à democracia, em relação à orientação industrial do país, em relação à soberania nacional. Mas essas contradições pontuais, imediatas, eu acho que elas beneficiam essa luta política das forças progressistas, como tem sido demonstrado agora nas possibilidades de isolamento do governo Bolsonaro nessas queimadas do Pantanal, né, que tem atraído muita crítica dos mais diversos setores e deixado o governo em dificuldades, até mesmo do ponto de vista da sua política econômica. Miro? Não, excelente. Você apresentou um programa mínimo para enfrentar a emergência, enfrentar o imediato, e ainda apresentou o seguinte: para pôr esse programa mínimo não vai ser com esse governo, então nós temos que explorar as contradições desse governo, ou seja, você juntou o programa mínimo com a ação política. Excelente, Renildo. Você gostaria de acrescentar alguma questãozinha ou fechamos aqui o nosso boteco? Não, tá suficiente. Do meu ponto de vista, já falei demais. Não, falou ótimo, bicho, falou ótimo. Não, nós temos, por exemplo, esse negócio mesmo das contradições, que não é um debate econômico, é um debate político, mas isso é o que incide sobre a economia também. Esse dava um outro papo enorme, né? São muitas as contradições que estão em jogo, né? Eu estava conversando agora mesmo, há pouco tempo atrás, com a integrante do Conselho de Cristã, né? Romi. Estou marcando, a minha ideia é fazer, na sequência dessa de economia, uma bateria de entrevistas sobre essa questão da religião e o bolsonarismo, um negócio que nós temos que entender o que está se passando e quais as contradições que existem, já que isso não é uma coisa única, né? Ou seja, tem muito campo a se desenvolver, ou seja, nós temos outros papos a fazer. Beleza? Nós temos que explorar, como alguém já dizia, nós temos que explorar todas essas contradições. E essa base religiosa, evangélica, do ponto de vista moral, ela é uma base de sustentação política importantíssima, que a gente não pode negligenciar para Bolsonaro. E nós temos que compreender, conhecer, discutir e explorar todas as contradições que apareçam entre eles. Tem o lado moral, agora é uma base popular que, por exemplo, vai sentir pesadamente a diminuição do auxílio emergencial e o fim do auxílio emergencial, né? Então, exatamente. Né, ela vai ter que identificar no capeta do Bolsonaro o seu problema, né? É um belo debate. Renildo, adorei, bicho, adorei, gostei muito, excelente. Te agradeço muito obrigado muito. pela oportunidade. Quem agradece sou eu. Quem agradece sou eu, tá? E vamos trocando figurinha. Agora que você está de novo no Brasil, vamos conversando mais. Legal? Legal. Um abração. Um abraço. Obrigadão, viu? Obrigadão mesmo. Tchau. Valeu, obrigado.